pessoal que ainda está lá fora, que eu vejo que tem alguns ali ainda. Daqui a pouco eles vão entrar, porque a hora que eu descer eu vou chamar. Mas hoje a gente tem aqui, especialmente numa quinta-feira, nossa querida Rosana, que vem falar pra gente de amor incomensurável. É com você, minha loura. Boa noite. A música já quase falou tudo. Eu falei, já, a palestra acabou. Então, falar um pouco de amor incomensurável. Pensei a gente trazer um pouco da ideia, o que representa incomensurável no dicionário. Quer dizer, não se pode nem se consegue medir, cuja medida não pode ser comparada, que é exageradamente grande, que não possui limites, é infinito. Então, para a gente ter uma ideia assim, do que representa incomensurável, né? Algo, esse amor é tão grande que não há como a gente pensar em medidas. Isso representa o amor. E João, o apóstolo, ele afirma simplesmente que o fundamento da lei de Deus é o amor. Então, o que Deus sente por nós, seria pobre a gente dizer que é incomensurável. A gente diz que é incomensurável. Welcome! Hoje é o dia das surpresas, que gostoso, tanto bom, muito bom. É incomensurável porque a gente não tem palavras para conseguir descrever isso. E aquele que não ama, ele vai dizer, João, não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Então, quer dizer, como a gente pode chegar nessa fonte se é algo de uma água que eu ainda não bebi? Então, o nosso propósito é conhecer, aprendermos esse amor, né? E Paulo continua, Paulo de Tarso, em Romanos, o cumprimento da lei é o amor. Então, tudo vai, como se a gente pensasse num certo funil, tudo vai afunilando para que a gente entenda que o projeto de estarmos aqui é cumprirmos esse amor, conhecermos, nos engrandecermos, aprendermos, trocarmos, né? E a gente faria uma pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Isso a gente vai encontrar dentro do Evangelho. E ele vai dizer, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente já sabe bastante disso, né? Mas às vezes quando chega na hora da gente entender que o vizinho é o nosso próximo e ele estacionou em cima da nossa grama, não me lembro disso, né? É por isso que eu acho que eu não tenho grama, porque eu já evito um problema, né? Mas aí a gente tem aquela oportunidade, mas naquele momento parece que aquilo fica um discurso, né, que a gente leu, mas a gente não sente facilidade de aplicar. Então a gente poderia entender que o amor, Deus é o amor, o retorno à pátria é aprendermos o amor. Então é engraçado porque às vezes, se a gente for pensar no estudo, a gente entende. Mas quando chega na hora da prática, será que a gente pensa assim, eu levantei porque eu tenho que aprender o amor? Eu escovei o dente, eu falei bom dia, e né, eu entrei no carro, eu estou aqui no trânsito, porque eu tenho que aprender o amor. Né, ter paciência com o outro que me fecha, com as coisas que acontecem. E eu estou tão atrasada, mas eu estou chateada porque... Na verdade, o outro anda muito devagar na minha frente, não é porque eu estou atrasada, é porque o outro que anda devagar. Então, assim, as coisas vão acontecendo para promover. As coisas vão aparecendo para a gente lembrar a cada momento. Mas eu fico pensando, será que a gente lembra? Será que a gente se vê coligado nisso, né? E o João Evangelista, ele vai dizer, ele considera que é justamente a capacidade de amar que revela a origem divina do ser humano. A gente olha para o outro e fala, nossa, fulano é maravilhoso pela capacidade de amar. Ou será que a gente fala, nossa, fulano é tão inteligente, ele tem um carro, ele tem uma casa, ele tem um status. Será que a primeira coisa que a gente engrandece no outro é a capacidade dele amar? A gente engrandece no outro
o que ele tem, como ele é bonito, a gente engrandece no outro pelas posses ou pelo QI. Nossa, fulano tem um QI fantástico. A inteligência, porque o outro é doutor, né? Os títulos, porque o outro mora num lugar lá que a gente julga que é um lugar maravilhoso, porque é um castelo, o estilo da casa. E nós vamos engrandecendo o outro e acredito que também nos auto-engrandecendo nesta limitação de esquecermos que realmente a nossa capacidade a gente vai medir no sentido de ter o olhar para o outro no quanto o outro é capaz de amar. Então, talvez a gente tenha dificuldade de fazer isso porque nós também não aplicamos isso para nós. Talvez a gente está preocupado, eu penso, nós aprendemos bastante, nós estudamos aqui na quarta, estudamos na quinta, estudamos no sábado, estudamos na terça, no domingo, a gente quase passa a semana inteira estudando. Qual o objetivo no final disso, né? A gente quer se esclarecer, claro, e a gente vai aprendendo, mas na hora que a gente, né, fizer isso assim, com tudo que a gente aprendeu, qual é o motivo? A gente aprendeu a amar o outro. Daí a gente troca de centro porque a pessoa não cumprimentou a gente. Sei lá, não fui bem recebido, então vou embora. A gente troca de centro porque o outro tem uma opinião diferente da gente. Mas espera aí, a gente não foi lá para aquele centro para aprender a amar as diferenças? Né? A gente troca de igreja, não é só de centro. Né? A gente troca de grupos. Porque a pessoa esqueceu o meu aniversário, se ele fosse meu amigo, ele tinha lembrado. Então, será que a gente age dentro do princípio de que nós viemos aqui para amar? Essa é uma reflexão que eu fico pensando. Será que eu levanto e ajo dentro desse conceito? Né? Então, pensando nisso, a gente cairia nisso, né? Como amar? Né? Como a gente aplicar essa máxima do Evangelho, que Paulo disse, que João disse, que Jesus disse, e a gente tornar isso, sair da caixinha do didático, do intelectual, e colocarmos isso em prática. Porque essa prática ela vai justamente acontecer onde é preciso. Porque amar aquele que nos ama é muito fácil. Né? A gente gostar de estar com as pessoas que nos amam é que nem aqueles massageador de pescoço que você passa e relaxa. Não é um massageador. O difícil é a gente gostar do difícil, do outro, que às vezes nos contraria, que nos cria situações que a gente não fica muito feliz, etc. Então, esse convite, às vezes, ele... Nossa... A letrinha, quando passou para cá, deu uma mudada. Acho que vai mudar tudo aqui. Era uma letrinha bonitinha, escrito assim, que nem antigamente, deu zebra. Então, às vezes, a gente confunde um pouco esse amor que a gente chama de incomensurável, né? E, às vezes, esse amor ele é condicional. Nós colocamos um monte de condições para a gente poder amar. Né? Então, a gente coloca o gênero, a religião, o status, né? Fulano não é muito bom para ser meu amigo, a gente não vem do mesmo lugar, a idade não é compatível, a gente tem raças diferentes, nós somos de países diferentes, nós somos de cor diferentes, nós somos de ideologias familiares diferentes. Então a gente entende. Acho que a gente acha que entende que a gente tem que amar. Mas quando chega na hora da prática desse amor incomensurável, a gente coloca um monte de condições. Um monte de condições. Mesmo sabendo, né, que, por exemplo, não tem religião para o amor. Não tem idade para se amar. A gente pode amar com qualquer idade. Não tem raça para se amar. Né? Não tem gender para se amar. Não tem disability para se amar. A gente sabe disso. E sabe que esses preconceitos, eles geram distância entre nós. Porque nós nos distanciamos por causa do preconceito. O preconceito seria essas condições que nós nos vemos dentro delas. Não fui eu que inventei. É verdade. Não foi a gente que inventou. Mas nós compramos. Nós compramos, às vezes, subliminarmente. Compramos porque
era assim na nossa família, as pessoas tinham preconceito e a gente cresceu sendo assim. Ou era assim na sociedade que a gente cresceu. Nós fomos envolvidos por valores sociais que estão distorcidos, mas em nenhum momento a gente contestou. Em nenhum momento a gente falou, peraí, né, eu preciso rever essas crenças. Essas crenças são complicadas, porque elas me separam das pessoas. E o meu projeto é amar, é aprender a amar. Então, o meu projeto não é me separar. E quando eu coloco essas condições, eu me separo das pessoas. Então, em algum momento, a gente precisa fazer essa revisão de crenças. Não sei se ela é easygoing, mas em algum momento a gente vai ter que parar e pensar, isso é meu? Eu penso isso? Eu vejo às vezes a gente conta piada ou a gente faz um comentário preconceituoso que às vezes a gente nem pensa aquilo, mas a gente faz porque todo mundo faz, porque é normal. Então, esse tipo de empecilho de que a gente possa se conectar com o outro, se realmente a nossa busca é amarmos, nós precisamos começar a rever, a eliminar, a nos policiarmos, a observarmos como nós nos sentimos, como é isso para nós, como nós podemos vencer essas condições que nos distanciam do outro. E isso não acontece só numa relação afetiva. Isso acontece no emprego. Pessoas são discriminadas porque são gordinhas, pessoas são discriminadas porque são disabled, pessoas são... E aquelas pessoas que estão determinando são seres humanos. Então, Hamed, que é o mentor espiritual do Francisco do Espírito Santo, que escreveu Renovando Atitudes, absolutamente fantástico, vale muito ser lido, faz parte da um dos livros meus de consulta, ele diz: ter preconceito é, pois, assimilar as coisas com julgamento pré-estabelecido, fundamentado na oposição dos outros, na opinião dos outros. Os preconceitos são raízes da nossa infelicidade e sofrimento neurótico, pois deterioram nossa visão da vida como uma lasca que inflama a área do nosso corpo em que se aloja. Então, realmente, os preconceitos são raízes de muita infelicidade. Muitas pessoas morrem por causa disso, todos os dias. Muitas pessoas, né? Então, nós precisamos rever isso se nós estamos dentro de uma ideia de que o que nós viemos aprender aqui na vida foi o amor. E a gente continua um pouco com essa possibilidade de distorcermos esse amor incomensurável, porque às vezes o amor que nós sentimos é um amor de troca, não é esse amor de plenitude. Nós condicionamos o amor que oferecemos se recebermos de volta. Então a gente é generoso, a gente ama, mas eu já te liguei 2 vezes. Se você não me ligar, também não vou te ligar. Né? A gente condiciona. Né? Eu já fiz isso por você. Se você não fizer por mim. Então, assim, como se esse treino que a gente veio aqui individualmente fazer, cada um o seu, junto com o coletivo, ele é nosso. Então, como se o que o outro vai me dando é o que vai fazer com que eu queira brincar, de amar. Então, se o outro não der, eu vou passar para outra pessoa. Né? Então, muitas vezes, essa condição é o outro nos fazer importante. A gente acha que tem que ter atenção. O outro, nós temos que ser o centro de atenção do outro. Né? Nós temos que ser especial para o outro. Nós temos que ser tratados diferente para nos sentirmos que vale a pena dar alguma coisa. O outro tem que dar o tempo dele. Né? Então, a gente ama, né, amamos em troca de sermos a prioridade do outro. Isso acontece muito a nível conjugal. Às vezes a nível amigo. Então, a gente acha que o outro tem que parar tudo porque nós somos a pessoa mais importante. E se nós não assim fizermos essa demonstração, o outro não vale, acho que não vale mais a pena investir na gente. E aí desiste, vai buscar outro, outra, outros. Então, essa troca, nós precisamos rever, isso é uma crença. Porque o aprendizado do amor, ele não é uma troca.
A troca é consequência, pode acontecer. O aprendizado do amor é eu quero aprender e quero aprender a amar porque é bom, porque eu me sinto bem. Não porque eu quero trocar. Lembra? É incomensurável. Como é que eu posso medir? Se 2 telefonemas é equivalente a 2 likes. Mas eu te dei 2 likes. Eu não te liguei, mas eu like na sua foto lá no Face. Não sei se tem equivalência. Mas, né? Então, isso é uma revisão. Senão a gente fica assim, ó. Olha lá, não fica? Sou carente. Se você não gostou, me dá um beijo. Aí eu achei esse negocinho tão fofo, né? Tô me sentindo muito carente. Acho que preciso de um dengo, urgente. A gente fica esse carente, né? E não é um carente, às vezes, positivo. É um carente perturbador, às vezes. Porque intimida, porque requisita, porque violenta o outro com essa solicitação constante. Então, a gente vai percebendo que nós ficamos esperando que o outro nos supra o tempo inteiro. Quando nós queremos ser a pessoa mais importante da sua vida, a amiga mais importante que você tem, tudo tem que circundar em torno da minha realidade. Eu sou a prioridade. Quando eu sinto isso, eu sinto que o outro tem que suprir aquele amor que eu nunca criei por mim. Porque se eu me amo, se eu estou nesse processo de me amar também, do mesmo jeito que eu estou no processo de amar o outro, eu não preciso ser a pessoa mais importante. É só gostoso quando a gente está junto. A gente estava falando isso aqui agora, antes de começar a palestra. Puxa, está difícil a gente arrumar um tempo, né? Porque somos busy, mas gostamos tanto de estar juntos. Mas, no momento, estamos ocupados, vamos priorizar, vamos encontrar um momento. Mas isso não representa nada em relação ao afeto. Porque a pessoa pode estar vivendo um momento que está exigindo mais dela numa área de estudo, numa área familiar, numa área do emprego, e isso não quer dizer que o afeto é menor. Mas a gente confunde um pouco isso, porque estamos sempre dependendo, requisitando isso, né? E Chico tem uma frase muito interessante. Ele vai dizer: o amor não prende, ele liberta. Ame porque isso faz bem a você, não por esperar algo em troca. Criar expectativas demais pode gerar decepções. Quem ama de verdade, sem apego, sem cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas. E às vezes a pessoa pode não ter tempo de falar tanto, mas o que ela sente pelo outro, naquele momento que o outro precisa, acho que pode ser enough, né? E essa questão do amor libertar, ele é muito interessante, porque muitas vezes nós somos possuidores do outro, nós achamos que amar é possuir. Há uma confusão na nossa, não de todos, mas de uma certa forma, na crença do relacionamento. E aí começamos a tentar lidar com, saciar o outro da possibilidade dele ser ele. E aí o amor não liberta. Aí o amor não é um amor agradável de ser vivido, é um amor que faz sofrer. A gente poderia até arriscar de dizer que isso não é amor, mas vamos dizer que isso é um degrau do amor, é uma escala, é uma possibilidade, né? Então, às vezes, a gente também confunde esse amor incomensurável com um amor egoísta, que é controlar o outro em nome do amor, né? Impondo o quê? A nossa vontade em benefício próprio. Não, eu só faço isso porque eu sei o que é melhor para você. Isso se aplica quando o filho é pequeno, por exemplo. Então, o filho ele tem uma idade que ele não tem ainda condição de fazer escolhas muito claras por não ter desenvolvimento da consciência. Mas depois, num certo momento, e eu acho que isso não se aplica para mais ninguém, só se for um moribundo, uma pessoa que já não pode mais fazer escolhas porque perdeu um pouco a razão, etc. Mas fora isso, como a gente pode achar que posso tomar uma melhor escolha do que o outro se eu não sou o outro? Mas eu sei o que é melhor para você. Né? E a gente, às vezes, tem relações de controle. Ou controlamos ou somos controlados. Né? E muitas vezes isso acontece por quê? Porque somos inseguros, somos egoístas, ou porque desrespeitamos a individualidade do outro, ou porque temos a pretensão de acharmos que sabemos mais que o outro, que é melhor para ele. É difícil
a haver uma relação amigável quando há o controle. E muitas vezes a gente nem percebe, porque esse controle está tão disfarçado, que às vezes ele é disfarçado de incomensurável. Não, tudo que eu faço é por você, você não percebe? E a gente vai iludindo o outro, sendo iludido de que aquela relação é uma relação saudável. E quando nós percebemos, nós estamos dizendo frase, eu não posso vir, minha esposa não quer. Eu não posso vir, meu marido não gosta. Eu não pude estudar, meu marido achou que não precisava. Eu não pude fazer isso. E a gente vai terceirizando as responsabilidades porque estamos dentro de uma relação controladora. E como? Para quem a gente vai fazer isso, né? Nem para aqueles que acreditam que a gente desencarna, que São Pedro está lá na porta e vai pedir satisfação, porque a gente espírita não pensa assim. Não vai ter ninguém que vai dizer, olha, o que é que vai fazer? Né? Você não fez. Então, essa responsabilidade que o Espiritismo traz para nós, de que nós temos que cuidar de nós mesmos, nós temos que cuidar de tipo de relação nós estamos criando com o outro. Se são relações que vão gerar libertação, como Chico sugere, ou se são relações que vão gerar sofrimento, né? E Emmanuel vai dizer em relação a isso, o egoísmo é filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas, porque eleva o homem a apenas somente pensar em si, impedindo-o de fazer crescer o amor inerente em si, no ser espiritual, em potencialidade a ser desenvolvida por sua vontade. Então, quer dizer, quando a gente lê lá no Evangelho sobre essa questão da fagulha de luz que nós temos dentro de nós, que fomos criados por nós somos deuses porque fomos criados, somos filhos, coisa e tal, nós tiramos essa possibilidade de resplandecer a nossa luz, como Jesus vai sugerir no Evangelho, que é inerente nossa, quando a gente atua de uma forma exclusivista, egoísta. A gente não consegue fazer com que isso resplandeça em nós. Então, essa responsabilidade de como nós vamos vivenciar essa lei do amor, ela vai se tornando algo mais complexo. Que tal? Talvez é uma coisa que a gente não pense todos os momentos, né? Porque a gente acha que está amando. Então, de certa forma, esse convite que João nos faz sobre essa questão de amar ser uma lei que nós precisamos aprender, a gente teria que buscar aplicar em uma vigília, em todos os momentos. Todos os momentos que a gente atua, a gente tem uma percepção se dali tem uma lição de amor ou não, se dali eu estou sendo amorosa ou não, se naquele momento estou conseguindo aprender algo que represente o amor ou não. Ou se naquele momento eu estou implicando, ou se naquele momento eu estou julgando, ou se naquele momento eu estou dificultando a relação. Como eu estou atuando? Então, não sei, eu sinto que isso pode ser muito leve quando a gente entra nessa jornada, mas pode ser muito inconsciente enquanto a gente não pensa que isso faz parte da nossa vida. E a gente vai estudando, e a profundidade do estudo, às vezes pode ficar até numa decoração, da gente saber explanar bem o Evangelho, a gente pode conhecer bem as obras, mas a gente em algum momento não ter pego isso como isso que eu preciso aprender. O resto faz parte do contexto. Isso não quer dizer que a gente não deva se desenvolver. Não, todo ato de desenvolvimento inclui a gente estar aprendendo isso. Toda mobilização que a gente vive inclui. Tudo que funciona inclui. Tudo que acontece na nossa vida é uma pergunta que a gente tem que olhar para dentro e perguntar qual parte que eu não estou amando. Qual parte que eu não entendi ainda e isso vai me levar para um outro lugar, né? Ou então, muitas vezes, esse amor incomensurável, ele pode ser o quê? Um amor dependente. Muitas vezes nós marcamos a nossa dependência, nós trocamos, mascaramos ela com benevolência em nome do amor. Então a gente fala, puxa, ele é meu karma, ou ela é meu karma. Eu não largo porque, puxa, é minha missão. Estou cuidando. Isso é mesmo? Né?
Missão, às vezes é difícil, né? Missão, né? Minha missão, eu tô aqui, né? Eu tô discursando que nós mantemos na relação, nos mantemos dentro para ajudar o outro. Mas muitas vezes a gente nos mantém porque é uma zona de conforto. Eu não estou cuidando nada, o outro que está cuidando. Eu sou dependente. Mas para que eu fique bem na fita, eu me coloco nessa condição benevolente. Não, eu estou fazendo porque ele precisa de mim. Ou ela precisa de mim. Né? Muitas vezes nós não queremos, nos sentimos seguros o suficiente para dar esse passo sozinho. Então, isso engloba, muitas vezes, apanharmos. As pessoas são acometidas por isso. A gente pode não ser aqui no nosso círculo de amizades, mas isso existe. Isso existe, é só ligar a televisão, é só ouvir o noticiário e a gente vai perceber que a violência nas relações, elas são enormes. A violência verbal, o abuso. E por que isso? Porque muitas vezes nós nos vemos numa situação que não conseguimos nos emaranhar daquilo porque não nos sentimos confiantes para tal. E com isso, não nos amando, vamos nos deixando maltratar day após day, às vezes a vida inteira, e não percebemos que o nosso problema é dependência. Opa, peraí, porque realmente se um dia a gente percebe isso, a gente pode ter uma motivação, vou mudar essa história. Apesar de é difícil sem, mas também é difícil com, né? E a gente vai revendo. Então, às vezes, nós mascaramos essas nossas relações, né? E Joana vai dizer em relação a isso algo assim extremamente interessante. Ela vai dizer, ama sempre, mas não te permitas relacionamentos conflituosos sobre a justificativa de que tens a missão de salvar o outro. Porque ninguém é capaz de tornar feliz aquele que a si mesmo se recusa à alegria de ser pleno. Verdade isso, né? Joana é Joana, não tem outra, fantástica. E é verdade, às vezes a gente acha que tem essa missão de salvar o outro. A missão, né, de achar que o outro precisa daquilo que a gente está dizendo para ser feliz. E às vezes o outro não enxerga daquele jeito, né? E às vezes o outro não quer ser salvo, ele nem pediu. E às vezes ele pediu, mas é na condição que ele quer, não é na sua. Então eu penso, será que a gente recebeu essa missão? Será que Deus falou isso para nós? Será que a gente pode encontrar isso em algum lugar no Evangelho, que a gente tem que salvar alguém? Ou será que isso é uma iniciativa de controle, de manipulação, de conforto, porque a gente pode se sentir seguro e controlando eu me sinto mais segura? Então nós precisamos buscar nos salvar. Salvar a nós mesmos das nossas mesmices, da nossa ignorância, nossa dificuldade de nos relacionarmos. Salvar no sentido de nos aprimorarmos, de nos ampliarmos, de enxergarmos de uma forma mais interessante o que nós podemos, o potencial que nós temos nas nossas mãos em relação à capacidade de transformação em nós mesmos. Que a gente muitas vezes está sempre vendo a capacidade do outro. A gente pode passar o dia inteiro fazendo críticas ao outro, dizendo como o outro errou, como ele devia ser melhor, como ele devia ser diferente. E em nenhum momento a gente guardou nem 5 minutos para dizer como a gente podia ser diferente. E a gente fica gastando esse para fora, né, nessa missão impossível, né, missão impossível, que nem o filme lá, que em séries, impossível, mas com isso é um grande trick, porque eu não preciso olhar para mim, não preciso olhar para dentro de mim e falar, peraí, eu estou fazendo isso por mim? O que é que eu estou fazendo para me transformar? O que é que eu mudei do ano passado para agora? O que é que eu estou diferente? Né? As pessoas continuam com as mesmas reclamações que elas tinham antes sobre mim. Então, eu não mudei muito, né? Ou então ninguém percebeu, I don't know. Então, assim, como é que eu vou lidar com isso, né? Então, acho que é muito interessante a gente fazer essa reflexão. Ela é lenta, ela nem é com tantas informações. Veja, eu não tive o desejo de colocar aqui muitos slides, porque eles seriam repetitivos, porque a meta ela é um tema só. Até pensei isso na hora de estar tocando a música, já falou a palestra. Um tema só. Então, eu acho que esse mergulho, esse é o convite.
do Evangelho, né? A gente está aqui há 3 anos estudando o Evangelho para entender esse convite. E quando é que eu estou com vontade de fazer parte disso, né? Então, acho que é uma reflexão muito gostosa, porque não é pedante, não é para a gente olhar para dentro e falar, nossa, nunca estou fazendo nada, não é para se sentir o pior. É para falar, puxa, acho que hoje eu vou começar a olhar para isso. Acho que estou com vontade de começar a observar mais, entrar nessa vigilância, né? Esse vigiar que Jesus sugere, que é esse olhar para dentro, né, que Santo Agostinho sugere, as reflexões antes de dormir, para que a gente mentalize e observe as coisas que a gente fez durante o dia. Ela é silenciosa, porque o outro não tem muito o que pode dizer para mim. As palestras não vão poder me dar isso. A palestra dá informação, mas o amor sou eu que vou aprender a criar, a sentir, a ter. Então, as palestras me dão recursos, né? Assim, a gente assiste, até alguém estava me contando, eu durmo ouvindo as palestras, é gostoso fazer isso, coisa e tal, buscar essa iniciativa, mas chega uma hora, a gente tem que deixar de ser ouvinte e precisamos nos tornar praticantes, né? Praticantes é assumirmos esse papel, entendermos isso, né? Então, no fim das contas, aprender a amar é a finalidade de nossas experiências, a total finalidade. É por isso que a gente está aqui. Claro, a gente está tendo o recurso de conhecer mais sobre o espiritismo através dos estudos, conhecer da vida espiritual, entender a imortalidade. Mas como eu posso entender a imortalidade sem amor, né? Então, fica um convite, né? Que a gente deve investir em aprendermos a nos amar. É investir em nós. Às vezes a gente investe tão pouco em nós. Isso é uma coisa tão do materno, né? Investe tanto no filho e às vezes se esquece. Mas chega uma hora o filho não precisa mais, né? O filho cresce e começa a andar com a própria perna. Então, investir na gente, né? Estudar, se cuidar, se perdoar. Isso é uma grande marca que hoje a gente estava até falando na aula sobre essa questão da dificuldade que a gente tem de se perdoar, de virarmos a página daquilo que fizemos no passado e começarmos um novo capítulo, uma nova página e nos vermos envolvidos numa nova iniciativa. Mas muitas vezes esse não se perdoar faz com que dificulte a gente conseguir amar, né? E essa busca de progredir, de sentir compaixão, de saborear a vida, né? Eu estava tendo uma conversa outro dia com uma pessoa e a gente estava falando sobre essa questão dos pecados capitais, da gula, e fazendo uma analogia sobre a gula é a ansiedade. É o comer e eu não sei nem o que eu estou comendo, de tão depressa que é. É não participar das pequenas coisas porque eu estou com a cabeça em outro lugar. É a dificuldade de viver o agora. Então, aprender a saborear é ter o seu tempo, que pode ser totalmente diferente do outro, não é obrigada a ser o mesmo, mas dentro da sua possibilidade, né, você ter seu tempo. Hoje eu estava dizendo isso, nós no Ocidente, eu estava ouvindo uma pessoa, uma palestra, e ele estava dizendo, nós cultuamos no Ocidente sermos multitask, sermos rápidos, fazemos muitas coisas, e isso é olhado para nós como ser inteligente, ser esperto, ser capaz, ter jogo de cintura. Então, quando a gente olha o outro que faz uma coisa de cada vez, a gente fica se achando, né? Isso acontece muito do masculino para o feminino. Mas talvez o outro que faz num ritmo mais saboreando, ele sinta mais aquilo que ele vive, ele capte mais, ele observe mais, ele reflita mais. E às vezes a gente sendo tão multitask, a gente não perceba muito. Então, acho que a gente poderia começar a pensar nisso. Nessa possibilidade de, não importa, nosso ritmo não tem que ser igual ao do outro, mas a gente tem que perceber se a gente está saboreando, dentro da nossa possibilidade. Se não está, a gente precisa mudar esse ritmo para começar a saborear a vida, né? A vida, as relações, né? A gente tem que potencializar as virtudes. E a gente tem que investir
E voltar, precisa potencializar muito, voltou outra vez. A gente tem que trabalhar nas dificuldades. A gente não pode, como diz o ditado, continuar colocando embaixo do tapete, porque a gente trabalhar nas dificuldades vai facilitar a gente amar, né? Então, a gente é importante, sim, a gente precisa entender que aquilo que a gente faz, que aquilo que a gente sente é importante. E que a gente ame, né, sem se preocupar com a capacidade do outro de amar. Cada um ama de um jeito, na sua possibilidade, dentro do que é possível, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que amar sem depender da aprovação do outro. Se o outro acha que a gente está agindo certo, se é assim, se isso é bom, se não é. A gente fica muito preocupado com o que o outro pensa. Se o que o outro, a gente se valida muito em cima do outro, né, do que o outro vai trazer para a gente como feedback, esquecendo que a gente é um ser individual, completamente individual, né? A gente tem que amar porque faz bem, porque é bom, como eu costumo dizer, porque é gostoso, né? E não se preocupar com nada mais. A gente tem que amar porque a vida fica mais colorida quando a gente ama, né? Quando a gente não ama, a gente é muito chato. De certa forma, acho que é a palavra certa. Não é? É. E quando a gente ama, a gente é leve. Quando a gente ama o que a gente faz, o emprego nunca é chato. Quando a gente ama o parceiro que a gente escolheu, a companhia nunca é chata, né? Quando a gente ama trabalhar no KSSF aqui, vir aqui nunca é chato. Então, acho que quando a gente faz essa ligação afetiva com o que a gente faz, nunca é desagradável. Então a gente vai percebendo que em tudo que a gente tem amor e põe amor e faz com amor, flui. Haja vista as férias. Às vezes a gente vai, né, escolhe para aquele lugar gostoso, passa relâmpago, né? Mas é engraçado, porque depois que a gente entrou no KSSF, a gente fica querendo voltar. Eu fico, e aí, tá se divertindo? Né? Ela lá na Bahia. E ela fica, eu tô com saudade, quero voltar. Por quê? Porque também é gostosa a rotina. A rotina não é desagradável porque a gente faz o que a gente ama. Então, a gente não precisa ficar o tempo todo vislumbrando férias. Então, essa conexão ela vai se tornando extremamente importante para a gente fazê-la, né? Amar é cuidar do outro, mesmo quando a gente está zangado. Olha lá. É a gente não se importar, não ser esse o motivo. A gente gosta do outro, mesmo que a gente discorda, mesmo que a gente tenha opinião diferente, mesmo que a gente tenha ritmo diferente, mesmo que a gente faz de jeito diferente, mesmo qualquer coisa. Então, vamos amar mesmo que o outro não dê muito valor. Mas a gente ama porque gosta de amar. Não precisa do outro dar muito valor, nos validar, nem botar like lá na foto da gente. Eu nem sei quantos likes, se alguém bota lá alguns likes ou não. Porque a gente posta porque está gostando de viver aquele momento. A gente tem que postar para ver quantas pessoas deram like e quem não deu porque não está nem aí para a gente. Né? Então a gente tem que amar, mesmo que o outro não nos entenda, que acha que a gente faz pouco. Não tem importância. Ou acha que a gente faz muito, também não tem importância. Só a opinião do outro. Que não pertence a mim, eu não tenho que fazer baseado nisso. Então a gente tem que amar porque nós somos criados para o amor. Essa é a nossa natureza. Nós ainda não espelhamos, não estamos resplandecendo, como é o convite de Jesus, porque estamos no momento de investimento ainda. Nós estamos nos steps do amor. Mas nós, com certeza, o Evangelho vai dizer que nós somos criados para o amor. Então, a gente tem que amar incomensuravelmente, porque ninguém perde por dar amor. A gente perde. Quem perde é quem não sabe receber o amor. Porque quando a gente dá é muito bom. Agora, quem não sabe receber, poxa, perdeu a chance, né, de sentir. Eu queria passar um vídeo que talvez alguns de vocês já conheçam, que está na internet. Tá certinho, né? Posso passar? Acha? Então vamos lá. Ops. Ele tem som. Vou segurar aqui um pouquinho. Ah, eles já seguraram lá.
Valeu. Eu passo? Passo, né? É lindo, né? E eu não acho que a gente tem que assistir isso e pensar que é uma utopia. E nem pensar que esse é o mundo do futuro. Esse é o mundo do presente se a gente decidir, agora, dentro de nós, olhar nossos irmãos dessa forma. Então, no amor não há pessoas certas. Há pessoas que lutam para dar certo. Gente, muita paz.